Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele, sejam muito bem-vindos no meu canal. Bom, tirei o óculos por causa do reflexo da lâmpada, mas eu queria abrir esse vídeo para contextualizar para vocês o que vai acontecer nesse vídeo. Então, o vídeo foi gravado durante 3 dias. Hoje eu estou gravando neste momento, no final do segundo dia à noite, que eu percebi que eu não abri o vídeo. Então, para contextualizar, eu estou preparando as marmitas para o meu pós-operatório. Eu vou fazer uma dermolipectomia, vulgo abdominoplastia, correção de diástase e retirada de uma hérnia, eu não sei o nome dela, mas é uma hérnia no umbigo. E aí, por conta disso, eu tenho 2 filhos e um marido. E eu vou preparar as marmitas para o pós-operatório, para as minhas refeições e as refeições da minha família. Bom, eu vou operar no dia 10 de julho, numa sexta-feira, e as marmitas foram realizadas na terça, quarta e quinta. Quem for fazer esse tipo de cirurgia, se eu pudesse dar um conselho, faça as marmitas sim, mas se antecipe um pouquinho antes, para não ficar as outras preparações, os outros preparativos brigando ali com as marmitas, né, gente? Porque amanhã eu tenho mais coisas para fazer e eu tenho também que organizar a casa. Tem um monte de coisa para fazer. Tenho médico, peraí. Eu vim com companhia agora, né, Sara? Dá oi. Oi. Então, gente, eu tenho uma consulta amanhã na clínica de emagrecimento. Tenho as marmitas para fazer, tenho que faxinar a casa, pelo menos meus banheiros tenho que lavar, tenho 2 banheiros. Tenho algumas coisas que mofaram aqui em casa, que eu já fiz 2 sessões de tirar mofo e ainda tem coisas para tirar, então eu tenho que fazer isso antes da cirurgia. Tenho que lavar algumas coisas ainda. Tenho que buscar minha mãe que é em outra cidade, porque ela vai vir posar com as crianças enquanto eu estiver lá no hospital, né, Sarinha? Tenho muitas coisas, tenho que levar umas roupas ali no centro que eu vou doar, que não servem mais em mim. Então, tenho muitas coisas para fazer amanhã e também tenho algumas coisas de marmita para terminar, o que ficou por terceiro dia. Então, se é uma dica que eu dou, se prepare, se organizem para fazer as marmitas antes, já que elas podem ficar congeladas um período maior, né? E aí, nos últimos dias, deixa livre para as outras coisas que, querendo ou não, tem que ser organizadas só mais próximo da cirurgia. Mas por que que eu deixei tudo para a última hora? Porque eu peguei férias e eu tô aproveitando meus dias de férias para essa organização, aproveitando o momento que as crianças estão na escola, que a casa tá um pouquinho mais vazia. Apesar que no primeiro dia a Sarinha ficou em casa porque estava muito frio e a gente decidiu deixar ela em casa. Mas com eles na escola hoje, que é o segundo dia, foi bem mais tranquilo. Eu terminei, fiz mais coisas e terminei mais rápido, né? Com as 2 crianças na escola, então foi mais tranquilo. Mas essa é a dica: tentem se preparar antes. E nada melhor que um congelador cheio de refeições, né? Para eu poder me operar descansada, saber que quando eu chegar em casa, eu vou ter uma alimentação saudável, minha família também. Porque, gente, eu vi uns vídeos de umas meninas que fizeram essa cirurgia e uma específico, coitadinha, ela chegou em casa, não tinha nada para ela comer, ela teve que pedir pelo aplicativo. Não me lembro se foi iFood. Pegou uma sopa. A sopa veio pura cebola e ela não gostava de cebola. Eu também não gosto de sentir a cebola. Então, eu fico imaginando ainda, né? Ter que depender de aplicativo e ainda pegar uma sopinha que seria, né, mais tranquilo, mais saudável e ainda vir carregada de uma coisa que tu não gosta. Então, eu não queria isso para mim e nem para minha família, por isso que eu decidi me programar. Então, gente, vem
ver minha confusão desses meus 3 dias, mas tudo deu certo. Ah, mais uma coisa que eu queria comentar. No vídeo vocês viram que eu comecei pelo escondidinho de carne. Não tava gostando muito dele, da consistência dele, não gostei. Coloquei no congelador. Quando eu fui abrir o congelador, acho que afundou a marmita, porque ficou muito mole, não sei, gente. E aí era molho que saiu pra tudo quanto é lado. Então, as 2 marmitinhas de escondidinho de carne eu tive que descartar. Então, essas eu vou mostrar a preparação, mas eu não vou consumir elas. Eu descartei elas e elas, no final do vídeo, se vocês vão ver, elas não vão estar mais no meu congelador, tá bom? Então, gente, iniciando a preparação das marmitas de carne, o que que vai ter? 2 kg 116 de peito de frango. Aqui eu comprei uma agulha, 1 kg 168. Em torno de 5 quilos de carne moída, deu um pouquinho mais de 5 quilos, mas eu acho que a gente vai usar só 5 quilos mesmo, porque a diferença eu vou usar essa semana. Olha como é cara a carne moída aqui. Ai. Mas essa carne moída, ela é de patinho, então eu gosto dela. Em torno de 1 kg 658 de patinho. E também 2 quilos de sobrecoxa. Então, essas serão as proteínas. Aipim, batata, em torno de 2 quilos. Tomate italiano para molho. É bom. Pepino verde. Limão. Mamão, chuchu, vagem. Aqui tem 2 mangas. Pepino. Isso aqui eu falei pepino, né? Mas é pimentão verde. Aqui é cenoura. E alho. E a beterraba, acho que eu já tinha falado. E a banana que eu tirei daqui. Mas a quantidade, como não tem pesado aqui, eu vou deixar na descrição a quantidade de cada coisa. Gente, então eu comecei deixando o tomate aqui com água e hidroesteril, que isso aqui é pra desinfetar frutas e verduras, é bem bom. E aí eu deixei o tomate, que eu vou fazer um molho de tomate aqui. E eu já tô montando... Ui, peraí que aqui tá no fio que tá carregando. E eu já estou montando aqui uma pastinha. Coloquei 1,5 cabeça de alho e vou colocar 2 cebolas picadas pra deixar a pastinha pros molhos prontos. Eu acho que eu vou ter que repetir esse processo mais uma ou 2 vezes, mas por conta do tamanho, né, do meu equipamento. Mas eu já vou adiantar essa parte aqui também. Então, gente, a pastinha ficou pronta. É assim, eu quero ela bem pastosinha mesmo. E eu vou utilizar hoje essa pastinha de alho e cebola que eu triturei aqui no meu equipamento. Esse é o equipamento que eu tenho, ó, gente, mixer 3 em 1 da Britânia. Confesso que eu não sou muito de utilizar ele não, mas eu acho que para as marmitas ele vai ser bem útil. Já vou colocar minha batata na pressão para fazer o escondidinho. Então, vou deixar ela aqui na pressão. Agora eu vou ver, gente, eu não sei se eu deixo 10 ou 20 minutinhos, ou 15 minutinhos. Vou ir controlando ela quando ela ficar bem molinha, aí eu desligo, aí eu conto pra vocês. Vocês acreditam que eu tinha esquecido sacola, de abrir sacola e mostrar pra vocês? Então, tem mais abacaxi, cebola, brócolis, abobrinha e moranga cabotiá. E aí, essas sim foram todas as comprinhas. Bom, gente, aqui é um molho de tomate caseiro, que eu nunca fiz, é a primeira vez.
Mas eu quero tentar fazer, ver se dá certo, porque eu vou dar uma viradinha aqui nele, porque ele tem muitos nutrientes e eu quero colocar ele no molho das carnes, principalmente da carne moída. E é um ótimo molho para ajudar na recuperação da cirurgia, da cicatrização, fora que é saudável para toda a família também, tá? Então aqui eu coloquei em torno de 1 kg de tomate, poderia ser até um pouquinho mais, mas eu comprei só isso. Uma cebola picada, coloquei meia cabeça de alho, coloquei uma beterraba picadinha, um pimentão verde picadinho. E que eu me lembre é só isso. O pimentão. Aí eu misturei páprica, chimichurri, lemon pepper. Eu tinha cominho em pó, gengibre em pó. E que mais? Cominho, gengibre e hortelã. Então, os temperinhos que eu tinha em casa, eu coloquei, que todos são muito bons também para ajudar na cicatrização. Então agora eu vou assar por 40 minutos até começar a sair aqui a pelezinha do tomate. Depois disso eu vou bater no meu processador. Aí eu vou fazer o molho de tomate. Vamos ver como é que vai ficar e aí eu mostro pra vocês. Bom, gente, a rotina da casa continua. Agora são 11h15 e eu tenho que fazer almoço. Eu vou fazer essa massinha aqui, ó, da Barilla de floquinhos de neve, que eu comprei na compra do mês com a minha filha, ela pediu. E aí, como hoje ela ficou em casa, porque tava muito frio, sensação térmica de 3 graus quando a gente acordou, eu vou fazer essa massinha que ela tá me pedindo. E aí eu já vou aproveitar e já vou fazer o molho da carne moída. Eu pedi para o açougueiro separar, ele separou em 5 pacotinhos de 1 kg aproximadamente. Até para transportar, eu vou fazer em partes, né? Então, eu pedi para ele separar. E aí, agora eu vou aproveitar e já vou fazer esse aqui de 1,174 kg. E parte vai ser pro nosso almoço e parte já fica pro escondidinho de carne. Bom, gente, para esse primeiro molho aqui, o meu molho de tomate não vai ficar pronto, ele tá no forno, ó. Então, eu vou utilizar esse aqui, que é o que normalmente eu utilizo nas minhas preparações. Eu gosto dele porque ele é aqui, ó. Quer ver os ingredientes dele? É só tomate. Então, eu ando utilizando esse aqui, salsarete passata rústica, que diz que é feito com 12 tomates. Eu não me apego à marca, tá, gente? Porque... vendo aqui que os ingredientes é só tomate, daí eu opto por comprar o molho de tomate do que tiver no mercado, tá? Contanto que os ingredientes sejam só tomate. Eu usava outros antes, mas depois que eu comecei a minha alimentação ser mais saudável, aí eu comecei a optar por melhores ingredientes na comida. Então eu vou colocar um desse aqui. E nas próximas preparações eu vou fazer com o molho de tomate caseiro. Bom, a batatinha foi suficiente, 15 minutinhos na pressão. Agora vou servir as crianças e vou reservar a batatinha. E aí essa panela já vai ficar disponível para a gente fazer outra refeição. Então, aqui tá a pastinha do alho e da cebola, eu separei, porque agora eu vou bater o molho de tomate. Ficou assim, ó, gente, sendo bastante caldo. Eu não sei se eu falei, mas eu botei um azeite de oliva junto. E aí, esse azeite de oliva que vai dar a liga em todos os ingredientes. E aí, agora eu vou bater aqui, sobrou um pouquinho ali do alho e da cebola. Mas como não tá bem batido, eu vou bater tudo junto, porque eu gosto que fique bem pastosinho assim. Eu não gosto de sentir a cebola do pedaço da cebola, então eu vou bater com aquele restinho ali agora.
molho de tomate ficou desse jeito. Ficou bem bonito. Ó. Bem nutritivo e bem cheiroso. Agora, o que eu vou preparar? Eu vou descascar esse aipim e vou picar essa agulha e vou colocar na pressão. E aí, enquanto tá na pressão, a gente vai preparando mais coisas. Ó, já tô com a agulha fritando. Depois que ela fritar, vou colocar tomate e cebola, aquela misturinha que eu fiz. E aí, vou colocar o aipim que eu já descasquei. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar 25 minutos aqui a moranga no micro-ondas para fazer um purezinho com ela. E aí, depois disso, eu vou descascar ali as batatas, que eu vou fazer o purê pro escondidinho, para poder ir pros próximos pratos, para ir liberando as panelas, né? Porque tem coisa na panela. E eu não tenho muita panela, então vamos lá. Ó, agora eu já coloquei o aipim, a água, a carne já tá fritinha. Agora é só esperar 30 minutinhos na pressão e amolecer o aipim, amaciar a carne, engrossar o molho. E todas as carnes aqui que eu vou fazer recebem um preparo básico de chimichurri, sal, páprica defumada. Aí depois eu vou acrescentando os demais ingredientes, mas o básico é esse. Sobrou um pouquinho de aipim, eu vou congelar pra gente usar essa semana daí na alimentação nossa dessa semana, tá bom? Olha, gente, 23 minutos ficou e já tá bem molinha, ó. Agora é só tirar a semente, raspar ela e tirar o que a gente vai utilizar. Agora no purê eu botei 2 colheres de requeijão, 2 colheres de margarina. Vou colocar leite, coloquei sal. Vou botar um pouquinho de cominho aqui. Coloquei mais um creme de leite aqui no purê. Aí eu vou colocar uma camada de purê, uma camada de guisado, cobrir com o purê e colocar o queijo em cima. Ai, não gostei muito dessa consistência não, gente, mas é o que temos, vamos ver na prática como é que vai ficar. Tentei bater ali com o mixer, mas não gostei muito do jeito que ficou, não. Mas vamos ver, espero que fique bom. Ó, e agora eu botei a carne moída, vou cobrir com queijo, vou cobrir com o purê e depois eu vou botar o queijo. Ó, os primeiros ficaram prontos, então 2 escondidinhos de carne já estão prontos. Ó, a carne de panela com aipim tá aqui, esfriando já. Aí ficou 2 porções de carne com aipim e uma só de aipim. Aí quando esfriar, vou congelar. Aí enquanto isso, eu quero fazer o purezinho aqui da moranga. E eu tô misturando o caldo de carne aqui, ó. Que é dessa carne. Dei uma fritadinha no alho, na cebola, naquela pastinha. Botei sal. Agora eu vou misturar esse caldo de carne pra ver se vai ficar gostoso. E eu tô pensando em acrescentar um milho que eu comprei aqui nessa moranga. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou adicionar esse milho aqui, ó, que é só milho e água. E aí, vou colocar aqui nessa moranga que ficou com o caldo que a carne e o aipim soltaram. Aí, eu peguei e coloquei uma parte aqui. Ao invés de colocar leite, vai ficar esse caldinho de carne. O que eu vou fazer agora? Eu botei 5 minutinhos pra dar uma pré-cozinhada na beterraba. Daí eu peguei 3 beterrabas. E vou aqui, ó. Vou picar esses vegetais aqui. Vegetais ou legumes, gente, nunca sei. Enfim, vou picar eles e vou botar tudo numa frigideira e vou fazer assado, junto com a beterraba. Bom, gente, tô tentando dar um ligeirão aqui. Então, eu fiz em torno de 31 a 32 bolinhas de almôndega. Eu coloquei a farinha de aveia, uma gema, sal, chimichurri, páprica, hortelã. Que eu me lembro é isso, gente.
e misturei, fiz as bolinhas. E aí, enquanto isso, tô deixando aqui a farinha de quibe descansar, vou tapar ela. E os legumes estão no forno. Por enquanto é isso. Então, esse aqui deu 3 só legumes e 12 legumes e purê de moranga com milho. Aí, esse aqui eu vou jantar. Aí, eu pego uma proteína que tiver no dia, que eu já tô deixando pronta, e acrescento a proteína aqui. E como isso. Ó, pessoal, deu 2 quibe de forno. E eu coloquei requeijão light e queijo mussarela no meio. E sobrou isso aqui. Eu tava pensando em fazer mais um, mas eu acho que eu vou deixar e vou montar para nós jantar essa noite. Ó, pessoal, as almôndegas estão prontas. E aí eu separei em 2 porções de 15 cada uma eu peguei para experimentar. Ficou bem assadinho. E aí eu vou colocar o molho, porque aí a gente pode fazer ou com macarrão, ou só com arrozinho mesmo. E aí até para congelar é bom ela ter um molhozinho, para não ficar ruim na hora do descongelamento. Então eu vou congelar junto com esse molho que a gente fez mais cedo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora é 5h35 da tarde. Eu já tô morta de cansada. E eu não fiz nem a metade das coisas, gente. Agora eu vou parar, vou tomar um cafezinho. E vou ver, de repente eu monto mais a lasanha hoje, eu vou ver o que eu vou fazer. Vou escolher o feijão para cozinhar feijão amanhã. E aí eu vou terminar as coisas amanhã. Eu ia na academia, nem vou. Eu quero adiantar o máximo que eu conseguir, porque eu não quero perder muitos dias fazendo isso. Mas pelo jeito vai ser hoje e amanhã. Eu queria fazer uns lanchinhos também, não sei se vai dar. Então, vamos ver. Espero que valha a pena, né? Olha, aquele escondidinho de carne, não sei se vai ficar bom. Só na prática agora pra gente ver. Eu não gostei da batata, ela ficou muito gosmenta, sabe? Vocês sabem me dizer o porquê? Não sei, vamos ver. Mas o quibe ficou legal, agora as almôndegas ficaram legais, a carne com aipim ficou legal. Vamos ver, espero que os demais fiquem bom. Então tá bom, é isso, beijo. Bom, gente, finalizei 2 lasanhas aqui. Aí é só ele assar quando tirar do congelador. Tá pronta. E agora eu vou escolher o feijão. E por hoje é só. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje é 8 de julho, quarta-feira, 2 dias antes da cirurgia. São 9 da manhã. Eu tô cansada de ontem, mas hoje é o segundo dia dedicado à preparação das marmitinhas da alimentação. Tem muita coisa para fazer e em muito pouco tempo, mas hoje o dia vai ser dedicado de novo à alimentação, porque para mim é o mais importante, né? Ter uma boa alimentação nessa recuperação, deixar uma boa alimentação para minha família. Por mais que meu marido saiba cozinhar, mesmo assim é uma ajuda para ele, né? Na rotina que vai ficar toda em cima dele. Hoje eu tô pensando em fazer estrogonofe de patinho e cubinhos de peito de frango, molho vermelho, cozinhar feijão. Eu queria também fazer umas panquecas, mas vamos ver, dependendo se vai dar tempo ou não. Porque ontem eu percebi que eu não sou muito rápida na cozinha. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá bom, pessoal? Vou tentar gravar tudo. Ontem, no final do dia, eu já tava dando um ligeirão, assim, nos pratos, porque eu já tava muito cansada. Então, a gravação ficou meio rápido, assim, pulando etapas, né? Mas o importante é dar ideias de alimentação para quem também pretende congelar a marmitinha por algum motivo,
seja pós-parto, seja para trabalho, para ficar para semana, não tem tempo, né, de fazer todos os dias e quer levar para o trabalho, seja para uma cirurgia, enfim, tem N motivos e algumas ideias de marmitinhas, né, comida saudável e comida de verdade no dia a dia, tá bom? Então, vem comigo. Ó, pessoal, a carne do patinho tá toda picadinha. Eu fiz todo o patinho e o feijão tá no fogo. Agora eu vou começar a fazer o estrogonofe. Bom, gente, eu fiz mais uma pastinha de cebola e alho, tá? Para as preparações de hoje. Sobrou um pouquinho da de ontem, que foi que eu usei no estrogonofe. Aqui tá o frango temperado e eu vou mostrar ali o estrogonofe. Ó, pessoal, feijãozinho pronto. Ó, temperadinho. Agora eu vou botar nos potinhos, esperar esfriar. O molho de frango também tá pronto, tá lindo ele, nossa, tá lindo mesmo. E são 10h51, eu acho que vai dar tempo de eu fazer as panquequinhas hoje. Aí eu quero cozinhar na pressão um peito de frango pra fazer uma tortinha de frango. E eu vou mostrar as marmitinhas do estrogonofe. Então, gente, deu 4 marmitinhas de feijão. Agora eu vou dar um jeito aqui, porque olha a bagunça. Olha aqui pra vocês terem ideia. Eu quero ver se eu lavo a panela de pressão e já ponho o frango na pressão e vou arrumar o almoço também, de agora. Voltando, então, agora é 1h05 da tarde, todo mundo almoçado, cozinha já mais organizada, marido passando um cafezinho. E eu já fiz a massa da panqueca. O molho aqui tá pronto da panqueca. O frango já tá cozido na pressão. E aqui eu tentei fazer nessa frigideira pequenininha, mas eu acho que ela não tá bem... ela não tá funcionando muito bem, não deu certo. Agora eu mudei pra maior. Ó, tava gravando o vídeo e já quis passar um pouquinho do ponto. Assim, ó, gente, essa aqui foi a primeira. A primeira fica um pouquinho mais gordurosinha mesmo. E aí eu quis fazer essa massa com aveia. Deixa eu trocar e eu continuo falando com vocês. Então, voltando, eu quis usar aveia, porque o pós-operatório me instruíram lá na clínica que eu tenho que consumir muita fibra, muita frutas que ajude a pessoa a ir no banheiro, né, regular o intestino. Então, eu tô dando preferência por usar aveia nas receitas. Vai ver se eu conseguir fazer os bolinhos, eu vou gravar pra vocês, eu vou usar aveia ao invés da farinha. Aí aqui eu botei 2 xícaras de aveia, 2 ovos, 2 copos de leite e sal. Só que como eu vi que aqui ficou bem molinha essa massa, eu peguei e adicionei um pouquinho mais, umas 3 colherinhas de farinha branca. Deixa eu trocar aqui, gente. Então, adicionei umas 3 colheres de sopa de farinha branca e bati de novo para dar uma engrossadinha, porque eu achei muito líquido a massa. E aí tá dando certo, ó, gente, tá saindo assim. E eu vou fazer aqui as panquequinhas para botar na marmita. E aí eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, panquecas prontas. Deram 11 panquecas. Sobrou um pouquinho de carne. Essa carne eu vou congelar ela sem nada, porque ele pode querer utilizar ela num molho de macarrão, enfim, pra fazer, enfim, qualquer coisa, né? Até pra agregar no arroz e no feijão do dia, ficar essa carninha aqui separada. Eu já tava pensando em deixar um guisadinho congelado separado. E aí, para refeição de almoço e janta, é isso aí. O que eu for fazer agora vai ser lanchinhos. Bom, agora eu vou triturar aqui o frango para fazer um franguinho desfiado. E eu vou desfiar ele aqui no meu processador. Então, a receita do lanchinho vai ser o frango, tortinha de frango desfiado. Eu coloquei aqui 4 ovos, 2 xícaras de leite, 10 colheres de aveia,
de farinha de aveia. Coloquei um pouquinho também de farinha branca para dar uma engrossadinha, vamos ver como é que vai ficar. Uma colher de chá de sal, 2 colheres de fermento. Tem gente que coloca açafrão para ficar amarelinho, mas eu não tenho açafrão. Eu tentei botar um pouquinho de páprica, ver se ficava vermelhinho, mas não ficou. Mas enfim, aí agora eu coloquei metade do líquido da torta, né? Um pouquinho do frango desfiado, meia colherzinha de chá de requeijão light. Agora eu vou cobrir, assim, ó. Esse aqui foi demais, mas eu vou cobrir e vou deixar 25 minutinhos no forno. E aí, vamos ver como que vai ficar. Bom, gente, enquanto o meu forno tá assando as tortinhas de frango. Bom, gente, esse bolinho aqui de banana com aveia, enquanto tá assando ali no forno a tortinha, eu bati ele. É o que eu utilizei pro meu emagrecimento, todos os dias tomando café da manhã. Só que hoje eu tripliquei a receita, porque eu quero fazer porçõezinhas daquelas forminhas de silicone. Então, eu vou esperar assar ali as tortinhas de frango e aí eu vou utilizar as mesmas forminhas. Quais são os ingredientes? Eu tripliquei, então se vocês quiserem fazer para uma refeição para tomar café da manhã, um lanche da tarde, pode dividir por 3 essa receita, tá? Eu utilizei 3 bananas, 3 ovos, 9 colheres de farinha de aveia, 3 colheres de cacau em pó, um pouquinho de canela e uma colher de sopa de fermento. E aí eu botei também uma colher de sopa de mel, mas normalmente eu não coloco, só que eu coloquei para ficar um pouquinho mais doce e eu vou estar em recuperação mesmo, não vou estar de dieta, vou estar em recuperação. Então, bati tudo isso e vou colocar nas forminhas. Normalmente eu coloco 3 minutos no micro-ondas, mas agora eu não vou fazer no micro-ondas, eu vou fazer no forno. Então, eu vou ver, eu vou deixar uns 20 minutinhos e ver se vai precisar de mais ou menos, e aí vou controlando. Então, assim ficaram as tortinhas de frango. Experimentei uma, ficou bem gostosa. Essas aqui ficaram bonitas, ó, gente. E também teve 2 que eu e meu marido a gente experimentou. Então, aqui tem menos 2. Ó, o bolo tá pronto. E essas aqui ficaram só uma piada. Não sei o que aconteceu, gente. Eu até... Peraí que eu vou desligar o forno. Eu até botei mais um pouco no forno, que eu achei que elas pareciam que estavam meio cruas por dentro. Elas são da forminha maior, sabe? Sei que elas ficaram todas desengolçadas, gente. Não sei por quê. Mas eu vou deixar essas pra gente consumir agora no café da tarde. Ó, vou abrir uma delas. Ó, mas por dentro tá bonita, ó. Ó, por dentro ela tá bonita. Só não sei porque que elas ficaram desengonçadas assim. Mas essas aqui eu vou esperar esfriar totalmente e vou congelar elas. E o bolinho ficou pronto, vou ali tirar ele. Ó, gente, os bolinhos ficaram lindos, olha só. Agora vai esfriar. Ó, esse aqui é da forminha grande, ele ficou bonitinho. Não sei porque que o frango ficou desengonçado daquele jeito. Aí agora eu tenho toda a louça de novo pra lavar. O mais chato dessas preparações é a louça, gente. Ah, meu Deus, porque enche toda hora e a gente tem que lavar toda hora pra poder usar as coisas, porque senão não tem utensílio pra usar, né? Agora eu vou lavar essa louça. Aí, por enquanto, o freezer tá assim, ó. Olha, ai, tá lotado de coisa, gente. Aqui é uma batatinha pré-frita para criança. Aí ali tem as 2 sobrecoxas que eu não utilizei, mas eu vou utilizar elas antes da cirurgia. Eu até vou tirar uma aqui, que talvez hoje de noite eu já utilize ela também. Aí elas não vão ficar ali, aí dá mais um espacinho. Aí eu vou deixar os bolinhos ali. Eu até pensei em, de repente, fazer a lentilha também, colocar ali. Mas vamos ver, eu acho que a lentilha não vai caber. Depois eu mostro como é que ficou. Ó, os bolinhos por dentro ficaram assim, ó. Bem maciozinhos. Agora eu vou botar em saquinhos e congelar.
que ficou pra eu fazer amanhã? Eu vou fazer o brócolis, eu vou fazer a cenoura e a batata com a lentilha. Se eu conseguir, espero que sim. Vou picar o abacaxi e deixar picadinho, a manga também, o mamão também. E vou fazer, talvez eu consiga fazer hoje ainda um suco de limão. Na verdade, eu vou congelar o suquinho que eu espremei desses limões pra tomar com água com gás. E também vou fazer o chuchu. Então, é isso aí que ficou pra amanhã. Ah, e também vou fazer overnight. Aí eu vou mostrar direitinho como é que faz. Eu comprei os produtinhos naturais aqui e amanhã eu vou montar. Aí, de refeição, falta mais isso que eu vou fazer amanhã. E faxinar minha casa, gente, porque é o dia e tá precisando. Então, gente, agora é 15 para 5 da tarde de quinta-feira. Quinta-feira não, desculpa, de quarta-feira. Tem amanhã ainda pra me organizar e sexta é a cirurgia. E agora eu tô espremendo aqui alguns limões, ó, pra poder botar nas forminhas. Aí, pra quê? Ao invés de eu tomar um refrigerante, né, eu vou tomar um cubinho de gelo de limão com água com gás. Aí, como eu vou ficar em casa o dia inteiro e talvez eu fique entediada de tomar só água, aí eu vou dar uma diversificada para não precisar ficar tomando refrigerante zero o tempo todo, né? Então, eu vou fazer isso com os limões. E aí sim, gente, aí eu encerro as coisas as organizações de quarta. E aí a gente volta na quinta pra terminar. Outra coisa que eu ia comentar com vocês. Bom, gente, as refeições então não são só para mim, claro, são para minha família, eu, meu marido e meus 2 filhos. Só os legumes e a moranga que são só para mim, porque eles não gostam. Tem legumes e verduras praticamente todos os dias nas nossas refeições, até porque eu mudei minha alimentação, só que eles não é tão fácil assim, eles ainda não aceitam. Então, é só pra mim. O resto é pra a casa toda, tá? O bolinho de banana, eles também não gostam, eles acham que não é doce, eles têm um paladar mais doce. E a tortinha de frango, eles nunca comeram, é a primeira vez que eu faço, então eu até separei aqui pra eles experimentar. Se eles gostarem, quando descongelar, eu descongelo pra todo mundo, né? Ou pra quem gostou, pelo menos. Arroz, eu não fiz arroz, porque arroz é algo que em 15 minutinhos tá pronto. Então, é algo que o pessoal aqui de casa também não gosta, congelado. E aí, como é algo simples, eu optei por não fazer, até porque meu congelador é pequeno. E as marmitas eu priorizei fazer as proteínas e o feijão. E a lentilha também, que eu vou ver se eu faço amanhã a lentilha. Que são coisas mais demoradas de fazer. A carne, se tiver congelada, tem que descongelar. E tem que descascar cebola e alho, enfim. O arroz não precisa nada disso, é só arroz e água e gordura e sal. Então, eu optei por deixar pronto as coisas mais difíceis, né? Que demoram mais para fazer, até porque ele vai dormir durante o dia, daí ele vai acordar, esquentar a comida, e levar a criança, buscar a criança, ir trabalhar, enfim. A rotina dele vai ser bem puxada. Mas o arroz, como é algo que em torno de 15 minutos está pronto, então não temos problemas, né, em fazer o arroz na hora. Eu vou estar por casa também, qualquer coisa, eu peço pro meu filho fazer e vou orientando ele, né? Vou estar em volta. É isso, gente, que eu queria esclarecer nas marmitinhas. E espero que dure umas 2 semanas, quem sabe. A primeira semana eu imagino que seja mais crítica, durando a primeira semana a gente já tá no lucro, né? Mas eu acho que pela quantidade talvez dure quase 2 semanas. Mas vamos ver na prática como é que vai ser. Bom dia, pessoal. Terceiro e último dia. E eu já vou começar a dourar o alho e a cebola na panela de pressão para fazer a lentilha. Então, aqui tô dourando. A lentilha eu já lavei. Eu não deixo a lentilha de molho. Descasquei cenoura e 2 batatas.
E aí vou colocar, depois que fritar, vou colocar aqui, vou colocar água. Vou temperar com os temperinhos básicos que a gente já utilizou na carne. E vou deixar na pressão por 5 minutos. E é assim que eu faço a lentilha. Eu não vou colocar nem linguicinha nem bacon, porque embutidos não é bom para recuperação da cirurgia e nem para dieta, né, gente? Então vou fazer sem nenhum tipo de embutido. Ó, então eu coloquei aqui a páprica, o chimichurri, o sal, a batata e a cenoura. E agora eu vou cobrir de água, que eu já fervi. Dá uma mexidinha. Dá um pouquinho mais de água. Vou experimentar se tá bom de sal. Qualquer coisa eu posso terminar de temperar depois que tirar da pressão também. E vou deixar 5 minutos na pressão. Bom, gente, então a lentilha ficou assim, 5 minutinhos na pressão, ó. Se desmanchando. Eu sempre faço desse jeito e vou botar nas marmitinhas. Agora, pro almoço, eu vou fazer aquela sobrecoxa. Então, pessoal, aqui tá o resultado da lentilha. Deram 3, sendo que esse aqui é maior. Eu acho que é 750 ml, não sei, mas é um vidro que eu tenho, maior que eu tenho. Esses aqui são 2 de 500 ml. O menorzinho, o potinho menorzinho que eu congelei a moranga com os legumes é 250 ml. E os maiores, o de alumínio é 1 litro 150. E o médio, ele é 750 ml. Então, essas são as medidas. E eu vou esperar esfriar. Aí eu vou botar as tampinhas, eu identifico com o nome do alimento e a data que eu fiz e congelo. Então, pessoal, o congelador ficou assim, dessa forma. Aqui tem 2 porções de queijo, em torno de 250 gramas. Aqui tá os cubinhos de limão. Aqui tá aquele aipim que eu congelei. Aqui sobrou uma bandeja de sobrecoxa. Esse aqui é um temperinho verde que eu nem usei, mas eu tô com dó de botar fora. E tá assim, ó. As porções todas congeladas. Ó, aqui também tá tudo lotado. Aqui tá os bolinhos, ó. Tá lotado. Usei o máximo da capacidade. E agora é só começar a esvaziar na pós-cirurgia. Oi, pessoal. Então, eu piquei as frutas. Aqui tem um abacaxi, 2 mangas e 2 unidades de mamão, tá? Aí, eu vou deixar isso aqui na geladeira normal. E aí, conforme eu for fazendo minhas refeições, eu tiro a porção. Também tem ameixa seca aqui, tenho banana e tenho maçã ali na fruteira. Agora eu vou fazer 3 unidades de overnight. Então, aqui eu tenho canela, gergelim, não sei se eu vou usar não, acho que não. Vamos ver. Chia, aveia em flocos finos, mel e iogurte. Eu vou fazer um com iogurte, um com leite normal. Acho que 2 com iogurte e 1 com leite... Bom, não, acho que eu vou fazer tudo com iogurte. E que aí fica uma consistência mais grossinha, né? Tipo mingau mesmo. E vou montar aqui, daí eu falo a quantidade que eu vou utilizar depois pra vocês. Bom, pessoal, então aqui é os overnight oat, ou aveia adormecida, no Brasil, né? Eu fiz 2 de iogurte e 1 de leite. Então, o iogurte eu coloquei... Bom, todos eu coloquei 3 colheres de aveia, 1 colher de chia, 1 colher de mel, um pouquinho de canela. E aqui foi meia xícara de iogurte e aqui foi meia xícara de leite. O iogurte, ele ficou bem mais cremoso, o de leite bem mais líquido.
Mas à medida que descansa na geladeira, é para tudo inchar e virar um mingauzinho, né? Isso aqui eu vou utilizar nas minhas refeições pela manhã, no meu café da manhã, junto com frutas, as frutas que eu piquei. Então, de preparação pro pós-operatório é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí um curtir. Comente se vocês também estão nos preparativos e até o próximo vídeo. Tchau!